Olá, pessoal! Damos início agora, então, à nossa unidade que irá tratar sobre perícia papiloscópica em local de crime. Então, vamos lá. Então, a primeira informação para a gente relembrar aqui é sobre a especificidade destes tipos de vestígios, dos vestígios de impressões papiloscópicas. Estes são os vestígios mais comumente encontrados em local de crime, mas também são os vestígios mais frágeis. Então, nós sabemos que o tempo todo nós estamos tocando nas superfícies. Então, é muito provável que um local de crime vá ter alguma impressão papiloscópica. Se essa impressão vai ter relação com a infração, com o crime de fato, isso já nós não podemos afirmar de imediato, mas de certo alguma impressão irá existir ali. E as impressões, elas vão ter algumas fases, né? Alguns estados, melhor dizendo, em que elas vão se encontrar ali naquele local de crime. Temos impressões que são visíveis, que são evidentes ou também chamadas de patentes, ou seja, são sinônimos para falar daquelas impressões que nós chegamos no local e conseguimos claramente definir: aqui existe uma impressão digital, ou uma impressão palmar, ou impressão podoscópica. Mas há também as impressões latentes, que são a maioria das impressões. O que são impressões latentes? São aquelas que nós não enxergamos de imediato. São aquelas que nós precisamos fazer uso de técnicas de revelação para que elas se tornem visíveis. Uma outra informação importantíssima antes de iniciar esse módulo de perícia papiloscópica em local de crime é uma informação que temos que nos ater na prática. Toda a busca por impressões deve ser uma busca orientada. Como eu falei agora há pouco, todo local é bem provável que tenha várias impressões. Se chegarmos, por exemplo, em uma casa, em uma residência, e começarmos a empoar as superfícies, a depositar os pós reveladores em toda a superfície, eu vou acabar aquela perícia com dezenas de impressões, e isso vai ser bastante prejudicial para o trabalho e para a perícia de modo geral. Por quê? Será bem provável que muitas impressões dali sejam impressões da própria vítima, ou impressões de terceiros que antes estiveram ali que não têm relação com os fatos. Então é importante que, ao adentrar um local, ao iniciar uma perícia, até mesmo em um objeto, assim falando, temos que ter um pensamento pericial, pensar na dinâmica que ocorreu ali. Com relação a um local, né, um local de crime de fato, pensar por onde que o indivíduo entrou, de que maneira, com que meios que ele adentrou aquele ambiente, ele fez algum rompimento de barreira, por exemplo, ele usou alguma coisa para quebrar a janela ou ele encostou ali na janela para levantá-la, para abri-la. Então, aquele local é um possível ponto bem interessante para a minha perícia. Com relação aos objetos, é sempre importante pensar de que forma que eu manuseio normalmente aquele objeto. Ah, vou pegar um copo. Como que eu pego aquele copo? Peguei uma faca. Como que eu pego aquela faca? Então é importante sempre fazer uma busca orientada, pois isso otimiza o trabalho pericial. E não menos importante, aqui dizendo por último, temos um princípio importantíssimo que é o princípio da troca de locar. Ou seja, a famosa frase, né? Todo contato ali vai deixar uma marca e quando eu toco na superfície, deixo aquela marca e levo comigo alguma informação também. Então, esse é o princípio da troca de locar. E isso nos leva aqui, muito importante, à identificação e à prova científica. Os experts em cada área do conhecimento, aqui especificamente papiloscopia, ao analisarem aqueles vestígios que foram ali deixados, eles vão chegar à identificação daquela autoria através da produção de uma robusta prova científica. E isso é extremamente importante para nortear qualquer tipo de investigação, processo aí, seja criminal ou civil. Bom, então,
Tratando aqui de local de crime, nós temos em tela os 3 tipos mais comuns de impressões que podem ser encontradas em local de crime. As impressões ditas visíveis, geralmente são aquelas impressões que estão impregnadas com algum contaminante. Pode ser sangue, pode ser gordura, pode ser alguma sujeira, algum contaminante que deu ali alguma cor, algum destaque para aquela impressão. Impressões plásticas são aquelas impressões produzidas em superfície maleável. Deixa ali uma impressão visível de certa maneira, né? Uma impressão que é moldada. E por fim, temos impressões latentes, que são as mais comuns. São as impressões que nós não enxergamos e aplicamos então alguma técnica para revelar aquela impressão e torná-la visível. Importante sempre nós temos em mente que qualquer tipo de procedimento pericial, ele tem um passo a passo. Ele é um procedimento, ele é um processo. Nós temos aqui em tela um procedimento aí operacional para a atuação em local de crime. Então, acompanhando comigo, a primeira abordagem, como nós já enfatizamos agora há pouco, é a busca orientada. Mas de que modo que eu faço essa busca orientada? Primeiramente, ter ali o pensamento pericial, compreendendo um pouco da dinâmica daquele local. Em seguida, a inspeção visual. Essa inspeção pode ser feita com lanterna, seja ela de luz branca, luz de celular, luz forense ou até laser, caso seja um instituto aí que tenha esse recurso. O importante é ter esse pensamento e fazer essa busca utilizando aí algum tipo de iluminação. Muitas vezes você consegue visualizar a impressão sem ter que usar o revelador, somente utilizando ali algum tipo de luz. Teve uma situação que aconteceu comigo, eu buscava ali impressões em estojos deflagrados. E as impressões aparentemente não existiam ali, eu consegui olhar sem nenhuma luz, não tinha nada, e ao aplicar a luz do celular mesmo, luz branca comum, eu consegui perceber a existência de alguns vestígios. Então isso me ajudou também na orientação, onde que eu vou buscar naquela superfície pelos fragmentos. Então é bem importante essa fase inicial. Bom, fiz a busca orientada, passo para o uso das técnicas de revelação. Então, identifiquei aquela superfície de interesse, então eu vou analisar aquela superfície, veremos isso mais à frente, nos próximos slides, e iremos aplicar, então, a técnica de revelação adequada àquela superfície. Isso é muito importante. Muito embora você tenha uma impressão ali perfeita, um fragmento ótimo, que você encontrou com a busca ali orientada, se você fizer o uso de um revelador não adequado à superfície, você fatidicamente pode perder aquele fragmento, e não é aí o desejado. Em seguida, fotografia e levantamento, ou seja, uma parte extremamente importante que é a documentação daquele achado. Então, busca orientada, identifiquei o local, apliquei o revelador, a impressão se tornou visível, não é mais latente. Antes de qualquer coisa, eu faço a documentação, ou seja, eu vou registrar como que aquele fragmento foi encontrado no local de crime, de que maneira, em que superfície, onde que ele estava ali naquela dinâmica do local. Isso é importante quando você produz o seu laudo, as pessoas que vão ler aquele laudo não estiveram no local. Então, tendo ali uma documentação bastante fidedigna, você consegue com clareza informar a outros que não estiveram ali como que você encontrou aquele fragmento. Então, fiz ali a fotografia e aqui eu coloquei depois o levantamento, ou seja, a coleta do fragmento. Essa coleta nem sempre ela é necessária. Você pode muito bem fazer uma ótima fotografia, que essa sim é necessária, é uma obrigação fazer essa documentação, e o levantamento pode ser que não seja oportuno. Você pode avaliar a superfície e achar que não possa levantar aquele fragmento, ou realmente você não precisa fazer essa coleta. Tendo a fotografia, você tem um registro fidedigno de como você encontrou aquele fragmento. E por fim, você pode também ter uma situação de condução
de materiais para o laboratório. Muitas vezes você se encontra em uma dinâmica que as técnicas que você tem disponível para o local de crime não são suficientes. Então você precisa encaminhar certo material, certo objeto para o laboratório. E lá então será feita a perícia papiloscópica, mas em laboratório. Seria aquela fase de tratamento de materiais que eu comentei na última aula. Então, se tratando aqui de perícia papiloscópica em local de crime, nós temos diversas variáveis, fatores que podem vir a exercer alguma influência, alguma interferência no sucesso da obtenção de um bom fragmento. Muitas vezes, mesmo você tendo ali seguido um procedimento correto, sendo um profissional bem treinado, com as melhores técnicas, você não consegue um bom fragmento. E isso é uma situação que foge ali ao controle do operador, de quem está realizando aquela perícia. Desses fatores diversos, eu coloquei aqui 3 que eu julgo que são bastante preponderantes nesse sucesso aí em obter um bom fragmento. Então temos aqui o ambiente, a superfície, né, o suporte onde está ali aquele vestígio e a composição do vestígio. Tratando aí com relação ao ambiente, destaquei para a gente aqui 2 fatores. Um deles é o tempo, então há quanto tempo aquela impressão foi deixada, foi aposta naquela superfície. Nós temos aí impressões frescas, impressões que têm aí até 7 dias, ainda são frescas, mais de 7 dias já são impressões que vão perdendo muitos elementos da sua composição, passam por processos transformativos e vão sendo impressões aí que vão ser mais difíceis de dar um bom resultado nessa busca por fragmentos. Então a questão do tempo não é um fator controlável e é um fator que diretamente interfere ali com esse sucesso. Como eu comentei em outras unidades, a partir do momento que o indivíduo faz ali a deposição daquela impressão, nós já temos uma impressão depois. Então, temos uma impressão logo antes da deposição e uma impressão depois. Então, com relação à composição, que é o tema que debatemos aqui na unidade de composição, nós temos aí esse segundo momento quando tratamos do ambiente, depois da deposição. Então, ali nós já temos então essas alterações da composição do vestígio. E isso nos liga diretamente, então, a esse ponto aqui, que é a composição do vestígio. Então, temos aí uma interligação entre esses 2 momentos. Ainda com relação ao ambiente, nós temos aqui algumas influências que ele pode exercer sobre o nosso vestígio. Ambiente pode ser interno, bem conservado, pode ser um ambiente externo, mal conservado, pode ser um ambiente que está muito calor, um ambiente com muita umidade. Então, todos esses fatores vão influenciar ali em como aquela impressão vai se comportar também ao longo do tempo. Então, imaginem uma impressão em temperatura ali de 22, 25 graus, num ambiente com pouca luminosidade, dentro de um quarto, por exemplo, um ambiente ali ideal, um ambiente que você não vai ter ali uma influência direta de calor, de umidade, como, por exemplo, teria numa situação de uma impressão em uma superfície de um carro, por exemplo, exposto à rua. Então, temos aí diferentes padrões até de degradação desse vestígio, certo? Então, aí, relação ao ambiente e composição do vestígio é bastante interessante de se refletir. Além disso, temos aqui um outro fator que é a questão da superfície. Então, com relação à superfície, nós temos aí algumas classificações. Temos superfícies porosas, não porosas, temos também as semiporosas, superfícies regulares e as irregulares, como temos aqui demonstrado em tela. A questão da superfície, ela é diretamente relacionada aqui às metodologias de revelação. Então, durante a realização de uma perícia em local de crime, em laboratório, uma primeira avaliação deve ser feita com bastante cautela com relação a qual tipo de superfície que eu estou trabalhando.
Muitas vezes, numa busca orientada inicial, você percebe ali a presença de um bom vestígio, com a aplicação ali daquela luz, da luz branca ou luz fluorescente. Contudo, você faz a aplicação de um revelador errado, não adequado para aquela superfície, e você fatidicamente poderá perder aquele fragmento. Então é importante ter aí em mente essa avaliação, e nem sempre é tão óbvio, né? Algumas vezes você olha para a superfície e consegue dizer, bom, isso aqui é poroso, não é poroso? Outras você fica um pouco ali na dúvida. Ocorreu uma situação recentemente na qual eu fui avaliar ali um vestígio numa superfície de um livro. Aparentemente, a superfície de um livro é um papelão ali, a capa dura, é porosa, contudo, na observação especificamente desse material, eu notei que não deveria interpretar aquela superfície como uma superfície porosa. Então, fizemos o uso ali de reveladores em pó e surtiu ali um bom efeito. O revelador em pó ele é mais adequado a superfícies não porosas. Veremos isso aqui daqui a pouco nos próximos slides. Contudo, numa situação particular, numa análise específica, conseguiu concluir ali diferente do que é o padrão. Então, cada situação é uma situação e temos que sempre nos atentar a qual é o tipo de superfície que estamos trabalhando. Dentro desse viés do tipo de superfície, métodos de revelação, com relação aos métodos, nós temos aqui dois tipos de interações que ocorrem ali entre a impressão papiloscópica e os reveladores químicos. Nós temos aqui, como destacado em tela, interação mecânica ou reação química. Estes são os mecanismos de revelação. Ou o seu revelador fará uma reação química entre os vestígios da impressão e os compostos desse revelador, ou teremos apenas uma interação mecânica, uma interação física ali entre as partículas que compõem a impressão e as partículas do seu revelador. Bom, então temos aqui um resumo de 3 pontos importantes a serem considerados durante uma perícia papiloscópica em local de crime ou em laboratório, que é o nosso tipo de superfície, a técnica de revelação e a técnica de coleta que veremos em outra aula um pouco mais à frente. Agora, então, falaremos mais sobre os tipos de superfície. Tratando aqui, então, de superfícies porosas, nós temos aqui alguns exemplos. Papel, papel moeda, papelão e madeira não tratada. Aqui não estamos falando da madeira do seu guarda-roupa, da mesa da sala. Aqui falamos de uma madeira que não foi trabalhada, que não foi ali lixada e invernizada. Porque se assim fazemos, nós tornamos aquela superfície ali impermeável. Então a superfície não será mais porosa e sim será tida como não porosa. E qual que é a diferença aqui, o diferencial para essas superfícies com relação ao vestígio papiloscópico? Nessas superfícies porosas existe a maior durabilidade do vestígio. Por quê? Quando depositamos ali a nossa impressão papiloscópica em uma superfície, os compostos que estão presentes na nossa impressão, como vimos aqui em unidade anterior, eles são absorvidos por aquela superfície. A superfície é composta por várias tramas ali, fibras do material que a compõem, e esse material da impressão, esses compostos, são ali absorvidos. Por esse motivo, a impressão não está exposta completamente na superfície daquele material. Aquela impressão foi absorvida totalmente ou parcialmente pela superfície. Por isso que nestes casos de impressões em superfícies porosas, nós aplicamos reagentes químicos que vão de fato reagir com os compostos da impressão. Vai ocorrer ali uma reação química. Esses materiais, os componentes desse revelador químico, eles vão buscar ali algum componente ou componentes que estão presentes na impressão para, a partir de uma reação química, nos retornar ali, geralmente, uma coloração que tornará, então, a impressão visível. Esse é um ponto importante com relação
as superfícies porosas. Outro exemplo são as superfícies não porosas. Nessas superfícies não há a retenção do material depositado, ou seja, se eu chegar ali numa superfície de vidro, por exemplo, onde eu vejo uma impressão papiloscópica, se eu passar a mão ali, ou ainda, se eu fizer uma revelação de modo descuidado, fatidicamente eu vou danificar aquele vestígio. Então, aqui alguns exemplos de superfícies não porosas. Temos aqui o vidro, plástico, metal e madeira que foi tratada. Então, a maioria das superfícies aí são superfícies não porosas. Fazendo um teste prático, você pegar aí um copo na sua cozinha, beber uma água, um suco, você pode observar contra a luz que existe ali, né, um fragmento deixado ali, uma impressão deixada. Se você passar o dedo ali em cima, você vai perder aquele fragmento. Então, temos que ter muito cuidado no manuseio e na revelação destes tipos de superfícies. E nesse caso, então, como eu pontuei, as impressões são bem suscetíveis a danos nessas superfícies. E temos aquelas intermediárias, ditas aí semiporosas. Elas possuem alguma porosidade, não são 100% porosas, e ao longo do tempo elas absorvem aí os vestígios, mas em uma taxa bem menor do que uma superfície de fato porosa. Alguns exemplos: papel fotográfico, aqueles tipo gloss, papel de revistas, superfícies enceradas e alguns tipos de plásticos. Então, temos aqui tipo de superfície, o qual já falamos brevemente. Passamos agora para técnicas de revelação. As técnicas são diversas, são realmente muitas técnicas. Então, aqui para o nosso curso, para esse propósito, eu separei as técnicas de acordo com as superfícies, colocando aqui as que são mais comumente utilizadas. Então, para superfícies porosas, iremos nas próximas aulas tratar sobre DFO, nimidrina, vapor de iodo e os pós. E para superfícies não porosas, também falaremos sobre os pós, cianoacrilato, alguns corantes e reagentes de pequenas partículas. Então, aí nos próximos módulos, iremos abordar com mais calma e mais profundidade cada uma dessas técnicas. Vou encerrar nosso vídeo por aqui, já aí em 22 minutos, porque se eu continuar daqui para frente, esse vídeo vai se estender em demasiado e podemos aí correr o risco de ficar cansados ao assistir a nossa aula. E não queremos isso, queremos o que? Máximo aproveitamento. Então, até a próxima aula.